doador, que o Senhor nos protege, nos cura, né? E através do Espírito Santo nós podemos ter a presença dele uma constante em nossas vidas, né? Assim, quando a gente está andando de carro, andando sozinho, a gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre com o Espírito Santo vai guiando a gente. E para essa noite a gente tem uma palavra que está em Isaías 44, 24 e 25. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraei as terras. 25. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Né? Deus, Ele separou os céus da terra. Deus criou todas as coisas, por fim, criou o homem, né? E Ele não deixa que os profetas mentirosos tomem conta, que os adivinhos, né, que na verdade são profetas do mal, né, consigam fazer maldições contra a gente. E faz com que os sábios do mundo pareçam loucos. Porque Deus é forte e poderoso, Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós adoramos e amamos. Por isso a gente tem que louvar Ele, por tudo que Ele é. Como diz aquele louvor, né? Não há Deus como o nosso Deus. Deus é perfeito em cada detalhe, em cada expressão, em cada contorno. Por isso, tudo que a gente pede em adoração, com o coração, Deus nos atende. A gente tem visto muitos milagres aqui nessa casa. Amém. Muitos milagres. Só que parece que aquilo vai se tornando talvez uma coisa normal. Eu fico assim, cada vez que Deus opera um milagre, eu choro. Eu vejo, nossa, como Deus pode ser tão bom. Mas parece que essas coisas vêm se normalizando e a gente não vê como Deus é grande. Né? A gente acaba não vendo como Deus é grande. Sabe, caso de pessoa que está sentada na cadeira de roda, levanta e sai andando. Isso antigamente, né? Quando via, merecia uma coisa na Bíblia. Hoje parece que não. É tudo normal. A gente vê curas maravilhosas. Paulo está aqui para nos lembrar, né? Porque quando um adivinho entra em cena e diz, olha, eu estou vendo isso na sua vida, na realidade ele está te amaldiçoando. Porque o inimigo não tem esse poder, mas ele amaldiçoa. E você acaba recebendo essa maldição. Sabe, coisas assim do tipo, você precisa, sabe, perdoar. Porque às vezes coisas muito pequenas, elas tomam dimensões, porque a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a voltar atrás dos nossos erros.
E a gente tem que aprender a louvar a Deus. E nós temos aqui um louvor maravilhoso, não só aqui, mas ali também, né? Na terça-feira, o Carioca estava louvando, eu estava orando com uma pessoa, e cada vez que eu estava falando, o Carioca louvava, parecia que tinha sido uma coisa combinada, dava certo. É a ação do Espírito Santo, né? É o pessoal nosso do louvor que trabalha, que ensaia, que ora. Na sexta-feira, depois que tem o ensaio deles, eles têm uma meia hora de oração, de adoração, de estudo. Às vezes a gente pensa assim, não, é só chegar e cantar. Não. Tem um estudo, tem um investimento, tem, sabe? O Carioca vem na terça-feira, chega aqui 5 e pouco, quando a gente chega, ele já está aqui, ele já está aquecendo a voz. Eu não sabia que fazia assim. Mas isso é dedicação ao povo de Deus. Seu Luiz, que está sempre aqui, está cuidando da casa de Deus, está investindo seu tempo. Catarina, enfim, eu não vou citar todo mundo, porque todo mundo tem seu ponto, está fazendo as coisas para Deus. Hoje o Cássio, a Lauciane, estou preparando. Legal, mais que eu. A irmã Miriam, que está na recepção. Então, eu começo já, né, agradecendo todo esse pessoal. E não vou esquecer do pastor, não. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Dê um glória a Deus aí. Amém. Aleluia. Vamos navegar no oceano do Espírito Santo nesta noite. Agora. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Feche seus olhos e cante essa canção como se fosse uma serenata. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito
Podeis assentar, meus irmãos. É o momento de a gente semear. Eu gosto muito desse texto aqui, que diz assim: honra a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O único segredo que nós temos para sermos prósperos é a gente aprender a honrar a Deus com os nossos bens. E esse dia eu estava pensando, por que o preguiçoso gosta de dormir? E eu vi aqui no texto da palavra de Deus em Provérbios 20, versículo 3, diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartará do teu próprio pão. É normal o preguiçoso amar mais o sono do que acordar cedo. E há um ditado popular que diz: quem não madruga, Deus ajuda quem cedo madruga. E você já viu um preguiçoso acordar cedo? Você já viu se o preguiçoso, ele não é próspero? Primeiro que ele não madruga. E segundo, ele não honra a Deus com os seus bens. A lei de semeadura, ela é verdadeira. A gente só colhe quando a gente semeia. Se a gente não semear, dificilmente a gente vai colher. Então se prepare nesse momento para você semear. Enquanto isso, eu convido a irmã Nancy para orar pelos dízimos e pelas ofertas. Oremos. Glória a Deus. Sim, Pai. É verdade. Sim. Glória a Deus. Sim. Amém. Ao som desse cântico, pode consagrar o dízimo de oferta, mas o contrato também pode Tua graça nunca falha. transferir pelo QR Code. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo,
Antes das crianças sair, vamos orar com os aniversariantes também, né? O Nilson de Jesus, o famoso carioca, completou mais um ano, mais um ciclo de vida. O irmão Zenobe também completou. Que dia foi mesmo, irmão Zenobe? Dia 12, dia dos namorados. Então, os dois são namoradores mesmo. Então, vem aqui na... Quem? 9 de junho. Venham aqui na frente, vamos... o Giovanni, vamos orar. Não tem ninguém representando aqui, vamos orar. Venham aqui na frente, vamos orar. Porque as crianças provavelmente não dará tempo para eles virem aqui. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Cadê? Não, a gente não orou ainda, irmãos. Cadê o Alessandro? Não precisa agora, não vai dar tempo, senão, se ele chegar, tudo bem. E vamos orar também pelo Giovanni, que completou mais anos ontem. Quem que está hoje no estacionamento? Eu convido o irmão Cássio para orar pelos aniversariantes. Estenda a sua destra, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. As crianças e professores vêm aqui. Estenda a sua destra. Convido a serva Cirlei para orar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos começar no livro de Gênesis.
capítulo de número 37. Vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 28. Vamos ler vários textos longos para a gente entender o que a gente quer ministrar nessa noite. Gênesis 37, 12 a 28. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, clama por misericórdia. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Sublinha esse versículo. Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me onde apacento eles o rebanho. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos adotar. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: o animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rube, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rube: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caverna de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levaram para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vinde, vendemo-lo aos islamitas, não o ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Agora vamos para o livro de Jonas. Jonas capítulo 23, Jó 23, de 1 a 12. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos,
saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu pai, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da tua boca. Agora vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito esta, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Deus abençoe a sua palavra. Amados, todos nós gostamos de levar uma vida calma e tranquila. Todos nós nos dispomos a viver uma vida sem incômodo. Aliás, quando alguém começa a pegar no nosso pé, a gente diz assim: larga o meu pé, eu quero paz. Pare de me incomodar, eu quero viver uma vida sossegada. Pois bem, nós estamos vendo, nessas 3 leituras que nós fizemos, o jovem sonhador chamado José foi levado no deserto e jogado numa cisterna. Jesus foi levado no monte, no deserto, para ser tentado. Jó olha para a sua vida e se vê passando numa situação devastadora
e traz consigo algumas lamúrias para poder descrever o quanto estava sofrendo. A grande verdade é que esses três personagens que nós citamos estavam enfrentando um deserto de vida. Nós também, uma vez ou outra, nós enfrentamos os desertos. O que são desertos? Tudo aquilo que traz para nós dificuldade de vencer. Tudo aquilo que nos afronta, tudo aquilo que nos tira paz, tudo aquilo que nos leva a sofrer. Outros estão sofrendo por conta de finanças. Outros por desentendimento familiar. Outros por casamento que não vai bem. Outros por uma escolha que ainda não chegou. Outros porque N situações está vivenciando na família. Não importa qual seja o seu deserto. Por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, Paulo passou pelo deserto ministerial para aprender a ouvir a Deus. Depois de conversão, ele permaneceu 3 anos no deserto, onde Deus falou com ele de forma profunda, onde Deus ministrou de forma profunda. E veja só, não só Paulo, Jó enfrentou o deserto da família, perdeu seus filhos, ele enfrentou também o deserto da prosperidade, seus animais morreram, seus bens foram destruídos, tudo o que tinha, as filhas, os filhos, morreram. Era, na verdade, o grande deserto da perda de tudo que ele possuía. Isso que o pastor está falando, você pode ver no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 3 a 22. Pedro é um outro também que enfrentou o deserto, quando ele viu Jesus andando sobre as águas do mar. E ele disse: se és tu, Senhor, me faz também andar sobre as águas. E Jesus, fitando os olhos nele, disse: e venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Que delícia! O homem que nós falamos que ele era um homem muito impetuoso, mas o milagre de andar sobre as águas do mar foi ele que apenas experimentou. Mas tendo olhado para as tempestades da vida, ele começou a submergir. Muitas vezes o nosso deserto são os problemas que nós estamos enfrentando. Toda vez que eu começo a olhar para as circunstâncias e temer o amanhã, eu estou limitando o poder de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não age aonde há incredulidade. Diga: Deus não age aonde há incredulidade. Então veja só, meus irmãos e minhas irmãs, o salmista, no livro de Salmos 119, versículo 71, ele também vai confessar. Olha só o que diz ali, Salmo 119, versículo 71. Leia comigo a confissão deste homem chamado salmista. Olha o que ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Muitas vezes nós aprendemos os decretos do Senhor quando a gente passa pelo deserto da vida. Os desertos foram feitos para serem enfrentados. As lutas de tudo não são ruins, porque eles nos ensinam alguma coisa. Quem passa pelo deserto e não aprende a, é porque o coração duro. A gente sempre aprende alguma coisa pelo deserto. Aliás, até no casamento nós temos os nossos desertos. Quem nunca passou num deserto no casamento? Quem nunca ficou bicudinho ou bicudinha no casamento?
E cada bicudinho que a gente enfrenta, ou cada bicudão que eles enfrentam, a gente aprende sempre algumas coisas. Feito isso, a mensagem dessa noite é enfrentando os desertos da vida. Bem forte, repete comigo o título da mensagem. Enfrentando os desertos da vida. Mais forte ainda. Enfrentando os desertos da vida. Você e eu, nós fomos preparados para sermos vitoriosos. Quem crê, diga eu recebo essa palavra. Mas nós não somos poupados de passarmos pelo deserto. Até o Filho de Deus passou pelo deserto. Nós passamos pelo deserto. Ninguém escapa passar pelo deserto. Mas a gente precisa entender. O que é preciso entender quando a gente passa pelo deserto? Como a gente pode passar pelo deserto? Como a gente pode atravessar o deserto sem murmurar, sem reclamar, entender que é um processo de Deus para a nossa vida? A gente precisa entender, primeiro, deserto não é lugar de punição e reprovação. Quando você está passando pelo deserto, Deus não está punindo você. Deus não está reprovando a sua fé, mas Ele está preparando para você oportunidade para aprendizagem. Passar pelo deserto não é sinônimo de falta de fé. Como nós falamos, estou passando por dificuldade, Deus me esqueceu, aqui se faz, aqui se paga, eu vou ter que pagar mesmo. Quem diz para você que no deserto Deus quer punir você? No deserto, Deus não pune os seus filhos. No deserto, Deus não reprova a fé de ninguém. No deserto, Deus prepara uma oportunidade para a gente ser forjado na fé. No deserto, quando você estiver no deserto, pode clamar ao Senhor. Jamais você poderá dizer: Deus esqueceu de mim, Deus está me punindo, Deus está reprovando a minha fé, eu não tenho fé. Se eu tivesse fé, eu não estaria passando por isso. Pelo contrário, Deus nos leva no deserto, um lugar de ações com Deus. No deserto nós não encontramos relva fresca, no deserto nós não encontramos água, no deserto nós não encontramos sombras, no deserto nós encontramos calor, terra árida, no deserto calor, no deserto não tem para onde você transferir a responsabilidade. No deserto é eu e o meu Deus. Deserto nada mais é um lugar de intimidade, de íntima comunhão com o Senhor Deus. Portanto, se quisermos viver a comunhão íntima com Deus, devemos enfrentar os desertos sem criar atalhos para evitá-los. Tem coisas que Deus permite na nossa vida e a gente precisa passar por elas. Hoje nós temos aqui o irmão Cássio, passou pelo deserto, Covid. Nós temos o exemplo do Sandro, que passou pelo deserto. Pode ter a certeza, hoje eles encaram a vida de uma forma diferente de outrora. Se o deserto não trouxer para nós algum ensinamento, é porque nós não tivemos intimidade, é porque nós não permitimos para que Deus lapidasse a nossa vida. Por isso, o deserto não é lugar de você buscar sinais e maravilhas. No deserto é lugar de aprender a ouvir. Diga: no deserto, eu não preciso de sinais e maravilhas.
Mas eu preciso estar com os meus ouvidos atentos para escutar Deus falando comigo. Porque deserto é lugar de intimidade. Dê glória a Deus ao Senhor. Deserto é um lugar de aprendizagem individual. No deserto a gente não aprende coletivamente. José foi colocado numa cisterna sozinho. E lá aprendeu a ouvir Deus. Jesus foi levado no monte, naquele pleno deserto, sozinho. Nem os seus discípulos foram incluídos para esse deserto. Olha para a minha direção. Quando você estiver passando pelo deserto da vida, não reclame, não murmure, glorifica tão somente a Deus. Porque muitas vezes nós passamos por aflições para a gente aprender os decretos de Deus. Outro dia eu falei com o servo Sérgio, e ela dizia assim: pastor, estou preocupado, não tenho emprego, meu Deus do céu. E ela dizia assim: pastor, será que uma das coisas interessantes que o Sérgio, quando ele vai fazer alguma coisa, ele liga para o pastor e compartilha. Tem um cara que não valorizou o meu trabalho, e ele está me chamando. Será que eu vou para trabalhar? Eu disse para ele: você está querendo menosprezar o poder do seu Deus para se humilhar? Para alguém que não valorizou o seu trabalho? Para alguém que não valorizou a sua profissão? Toda vez que você olhar para a circunstância da sua vida, Deus não opera milagre. Mas olha para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E as coisas vão acontecer na tua vida. Amém. Mas eu sentia que ele estava preocupado. As contas estão chegando e passando assim. Quem não tem hoje, não custa não esperar amanhã. E Deus vai operar a graça. Hoje o irmão não está conseguindo trabalhar muito trabalho, né? De onde veio? Você precisa se humilhar para esse camarada que não valorizou o seu trabalho? Deserto foi feito para nós ouvirmos e mantermos a intimidade com Deus. Quantos desertos que eu não enfrento? Mas quando eu estou passando pelo deserto, eu não olho as circunstâncias. Eu olho para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Amém. Aprende isso. No deserto não tem para onde você empurrar a sua aprendizagem, porque no deserto Deus ministra de forma individual para cada um de nós. Apóstolo Paulo, o perseguidor, o Saulo, o perseguidor dos deuses, os de caminho, que nós chamamos hoje os crentes ou os evangélicos. O Espírito lhe encontrou a caminho de Damasco, e ele ouviu do Senhor: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando o Espírito lhe fala para que ele fosse a Damasco, à direita, e lá encontrei o irmão, ele ficou cego. Passou pelo deserto. E por 3 anos ele aprendeu a escutar a Deus. De tanto que Paulo agora convertido, escutou a Deus, é um dos profetas, é um dos apóstolos que mais escreveu as epístolas. E o outro deserto que o apóstolo Paulo vai passar é quando ele começa a orar por um espinho que tinha lhe posto na carne, orando e intercedendo. O mesmo apóstolo que levava, que entregava o seu lenço quando não poderia orar aos enfermos,
e os enfermos eram curados. Ele orou para que Deus libertasse nele espinho que tinha posto no seu corpo. E o que ele escutou do Senhor? A minha graça te basta. Se Paulo estivesse no nosso dia, eu acredito que não teria pregado, não lhe deixaria pregar no culto de cura e libertação, porque ele tinha problemas de saúde. Mas a Bíblia diz que muitos foram curados apenas de tocar no lenço de Paulo. No deserto, Deus nos prepara, e muito. No deserto, Deus não nos pune. No deserto, Deus não nos reprova. Ele tão somente nos ensina. Diga bem forte: no deserto, Deus não nos pune e nem nos reprova. No deserto, o Senhor tão somente nos ensina lições preciosas para fortalecer a nossa fé. Se você crê, dê glória a Deus e aplauda o Senhor fortemente. Nossa vitória deve se cumprir até no deserto. Lá no deserto, depois Jesus passar 40 dias, 40 noites sem comer, sem dormir. O diabo não teve condição de vencer, porque no deserto nós tornamos mais forte, porque a presença de Deus é mais forte do que nós. Tem gente aí? Qual o título da mensagem? Qual o título da mensagem? O que a gente precisa entender sobre o deserto? Deserto na lugar de punição e renovação. Segunda lição: no deserto nunca estamos sozinhos. Nós temos o hábito de reclamar, de pensar que estamos abandonados. Nós cremos num Deus de poder. Nós cremos num Deus que diz: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15. Se ele diz que nós precisamos chorar com os que choram, alegrarmos com os que se alegram, como ele poderia nos abandonar no deserto? É impossível. Notem bem, Jesus não foi pelo deserto por acaso. Ele foi pelo deserto guiado pelo Espírito Santo. Na alegria ou no sofrimento, Deus está conosco. Diga bem forte: na alegria ou no sofrimento, Deus está comigo. Na alegria ou no deserto, eu nunca estou sozinho. Amém, queridos? Amém. Levanta a sua destra e diga: quando estou triste, passando pelo deserto, eu posso ter a sensação de que estou sozinho, mas Deus está comigo. Por isso, eu e meu Deus somos a nota 10. Amém, querido? Amém. No deserto você não está sozinho. Qualquer que seja o teu deserto, mesmo que a sua mente esteja sendo bombardeada por pensamentos como essa, Deus esqueceu de você. Amém. Você não vale coisa nenhuma. Repreende e disse: Ele está comigo. Porque Ele disse: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. E quando eu estou chorando, Deus está comigo, me acariciando, me dando abraço. Quando eu estou feliz, Ele segura na minha mão e juntos pulamos. Deus é o Deus da vitória. Deus é o Deus que está conosco o tempo todo. Por isso, muitas vezes nós precisamos nos atentar. O inimigo, no deserto, ele traz palavras para nos esmorecer a fé. Mas a gente precisa dizer para ele: você não tem condições, você não é capaz, você não vai me atrapalhar. E pelo contrário, no deserto,
a gente precisa dizer: Deus é comigo, e Ele está fazendo coisa tremenda, e eu não abrirei mão daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu continuarei firme, falando com Deus, continuarei firme, ainda que a minha vida venha a padecer. Eu creio que estarei firme com Jesus. E uma palavra que na galeria de hoje eu ministrei, que foi importante, é impressionante, quando a gente lê o capítulo 17 de Atos, onde Paulo enfrentou, expulsou os demônios que escravizavam a jovem adivinhadora. De repente ele é preso e é levado na prisão, espancado, é torturado. Tanto ele como Silas, cidadãos romanos, eles não puderam reclamar, eles não puderam reivindicar a sua nacionalidade. Mas uma coisa eles demonstraram: a gente precisa aprender a adorar a Deus, a gente precisa louvar a Deus em todo o tempo. Eles não disseram assim: Deus, ai, minha coluna, estou sofrendo, essa camarada me espancou muito, olha só o que ele fez conosco. Ah, Deus, nós estamos aqui pregando a sua palavra, acabamos de libertar um endemoniado aí, e agora estamos sofrendo. Deus, eu vou cair fora, eu não quero mais. Pelo contrário, eles começaram a adorar. Sabe o que eles sabiam e entendiam? No meio de louvores, Deus habita. Começaram a adorar, começaram a louvar, começaram a orar. E o que aconteceu? De repente veio um vento impetuoso que arrebentou com todas as correntes das quais estavam acorrentados. E o carcereiro ficou apavorado. Ele pensou: pronto, você é morto. Esses caras devem fugir. E os outros prisioneiros também devem fugir. E ele pega a luz e entra na cadeia com o trêmulo para tentar fazer algumas coisas. Simplesmente Paulo disse: não se preocupa, aqui todos nós estamos. E quando você lê o capítulo 16 do livro de Atos, você percebe que a caminhada, a intenção pessoal de Silas e Paulo não era para ir para onde eles foram. Eles queriam ir para Macedônia, e o Espírito os levou a outro lugar. Ei, olha para a minha direção. O teu deserto tem um propósito. Olha para o irmão que está do seu lado. O teu deserto tem um propósito. Não crie atalhos. Enfrente o deserto em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós estamos querendo uma espiritualidade ioiô, uma espiritualidade de qualquer jeito. A gente precisa de enfrentamentos, enfrentar os desertos. Deus não para de agir o tempo todo. Deus sempre está revelando para nós coisas preciosas. Eu sei, meus irmãos, não seria ingênuo para dizer que desertos são fáceis. Assim como vocês, tem momentos também que eu penso: não vou resistir, não vou aguentar enfrentar esse deserto. Quando olho para cada ovelha, que eu tenho a história de cada um de vocês, eu estava lembrando um momento quando o evangelista Ricardo, de repente, teve uma inflamação das bochechas. Foi bochechas? Paralisação facial. E a serva Cirlei cuidou do marido
com todo o cuidado possível. A gente jamais imaginaria que meses posteriores a serva iria passar um processo que só Deus poderia operar a casa. Olha como é a lei de semeadura. Ele cuidou do esposo, e na vez dele, ele cuidou dele, o esposo. Passaram pelo deserto. Quem nunca viu eles nessa condição? Eles vêm passar num lugar, de repente pensam, a vida desses camaradas sempre foi maravilha. Enfrentaram desertos. E hoje estão ali firmes. Não há outra forma de você crescer na fé, a não ser que você possa entender que cada momento da nossa vida tem um projeto de Deus. Como Deus cuidou do povo de Israel no deserto. Deuteronômio 8:2. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Deuteronômio 8:2. Toda a igreja, só a igreja lê. Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Você consegue entender porque muitas vezes a gente passa pelo deserto? Para a gente ser provado, para a gente ser fortalecidos, para a gente passar pelo processo de Deus. Eu fico pensando, quantas vezes que a gente não quer dar um jeitinho para Deus? Só que a gente esquece que a gente é falha. A gente gosta de dar mãozinha para Deus. E Deus fala assim: aprenda, eu estou permitindo esse momento para você ser forjado, ser fortalecido. E pá de querer me dar a mãozinha. Porque a tua mãozinha não fará diferença nenhuma. Glória a Deus. O deserto pode fazer parte de minha vida. Eu não posso ter mal nenhum, porque Deus está comigo. Amém. Se Deus está comigo no deserto, então, terceiro elemento: deserto não é lugar de derrotas. José não foi derrotado no deserto. Deus lhe preparou ali. Por isso, quando ele foi trabalhar, se tornou governador. O aprendizado que a gente conquista no deserto, em nenhum outro lugar a gente aprende. Sabe por quê? Amado e amada, no deserto é você e Deus. E é interessante que no deserto a gente não sabe sofrer o sofrimento do outro.
é mais o teu sofrimento. É mais o teu sofrimento. Lá no deserto, quando você estiver lá, não pense que você foi derrotado, derrotada. No deserto você precisa entender. Ainda que você passa pelo deserto, você precisa crer que você é mais do que vencedor. Amém. Porque o teu Deus não vai te largar no deserto. Porque o teu Deus não vai te abandonar no deserto. Ele sobe com você no deserto. Lá durante 40 anos, o povo de Israel enfrentando as adversidades, as lutas, tudo que podemos imaginar. E o Senhor estava lá no deserto com o seu povo. Levanta a sua destra e diga comigo: ainda que eu passe pelo deserto, eu creio que sou mais do que vencedor. Para mim, deserto não é lugar para derrotas, mas sim lugar de treinamento e preparação para um novo mover, para o melhor de Deus na minha vida. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Agora olhe para mim uma pergunta: qual deserto que você está enfrentando? Você sabe que nós que somos casados, às vezes a gente não quer preocupar o outro a outra. E a gente está passando pelo deserto e a gente não fala nada. Mas é uma coisa que as mulheres, só as mulheres têm. Deus deu essa virtude só para as mulheres. Eles conseguem perceber quando que o dito cujo não está legal. Eles conseguem perceber que o dito cujo está passando num momento que ele não quer falar para ele. Mas como são detetives natas, ele vai te cercar de um lado, do outro lado, vai na frente, volta atrás, vai chegar um momento que ele pressiona você. Mas bem, eu não queria te falar nada para não te preocupar. Mas, já que você perguntou, é assim, assim. Eu já sabia. É engraçado, até a forma da gente mastigar, as abençoadas conseguem perceber que hoje ele não está mastigando como mastigava no dia a dia. Consegue entender? Agora o homem, às vezes, quando ele vai perceber, às vezes, já passou o deserto, mas já está chegando no final, vai dar por conta. Mas só está percebendo? Não, mas olha, não é fácil. Você me desculpa, amor, me desculpe, mas eu não percebi nada. O deserto foi, meu camarada, o deserto foi, viu? Mas como é que eu percebi? O que você percebe? Nem o penteado que eu faço você percebe? Nem o batom que eu coloco nos beijos você percebe? Você ia perceber as coisas tão meio que ocultas. Deserto. Nós, como pastores, também é o lugar de fortalecimento espiritual. Jesus teve fome, 40 dias, 40 noites, o físico exausto, não tinha para onde recorrer, porque lá no deserto ninguém mora no deserto. Não tinha qualquer conforto. E sem ninguém que o encorajasse. Apenas está ouvindo palavra de provação, vinda do inimigo Satanás. Mas Jesus não negociou
a sua obediência ao Pai para se ver livre das provações. Muitas vezes nós negociamos coisas supérfluas. A gente precisa entender que Jesus sempre está conosco. E esse momento da gente sentir a solidão de estar só é intencional. Jesus também se sentiu só quando ele proferiu essas palavras: Deus meu, por que tu me desamparaste? O desamparo de Deus é intencional, para ver até que ponto a nossa fé ela é passada nas Escrituras. E a pergunta que não quer calar: qual é o teu deserto? Quem tem sido o seu socorro e fortalece no deserto? O que você espera no deserto? Fracassos ou vitórias? O que você espera? Peregrinando pelo deserto, o povo de Israel era constantemente hostilizado pelas nações ao redor. Mas a ordem do Senhor era: lutem. Os israelitas derrotaram os amorreus. A gente vê isso no livro de Números, capítulo 21, versículo 21 a 25. Vamos ler? Já estamos terminando. Números 21 a 25. Leia junto comigo. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas minas. As águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos no meu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada, e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Veio para Israel, pediu, só queria passar. E os inimigos se levantaram contra quem? Contra Israel. Se deixasse Israel passar, eles não tomariam as cidades. A mesma coisa aconteceu também com os amorreus, com os medianitas. Números 31, 1 a 11. Olha o que diz. Números 31, 1 a 11. Leia comigo bem forte. Disse o Senhor a Moisés: vindo aos filhos de Israel, os midianitas, depois será recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram nados de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar,
aonde o povo de Israel se tornou fortalecido? Na guerra que aconteceu ontem, no deserto. Os israelitas também venceram os Baçás. Números 21, 31 a 35. Vamos ler mais esse texto. Números 21, 31 a 35. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois tornou Moisés e Arão de Jazé, tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. E farnearás como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam, feriram a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, nenhum deles escapou. E tomaram posse da terra. Quero terminar para dizer para você e para mim mesmo: deserto não é lugar de derrotas. Amém. Mas se você for desobediente à palavra de Deus, o Senhor não entrará na sua batalha. O Senhor entra na batalha dos filhos e não de quase crentes. A vitória no deserto não é para os desobedientes, mas sim é para os obedientes, firmes na palavra. Por isso lá em 1 Samuel 15, 22, o final diz assim: melhor obedecer do que sacrificar. Essa ministração termina dizendo: o deserto foi feito para ser enfrentado. Portanto, fugi-lo seria covardia. Devemos enfrentá-lo, porque deserto não é lugar de punição ou reprovação. Deserto, nunca estamos sós. Deserto não é lugar de derrotas. Que o Senhor nos abençoe, independentemente do deserto no qual nós estejamos. Feche os seus olhos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Glória ao Senhor. As montanhas E vales, desertos e mares, atravesso me levam minhas provações não são maiores que o e não pedir vão me impedir de de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre. Rompe pela fé, meu irmão. Rompendo. minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia movimento sobrenatural, vou lutar e vencer, Vou plantar e colher. a cada dia vou viver. Coloca-te em pé. Em fé, vida se revestirá do teu poder, rompe
a cada dia vou viver. Levanta a sua testa e vamos unir a força para enfrentarmos o deserto. Abra sua boca e começa a orar. Abra sua boca e começa a clamar. Diga ao Senhor Deus, nenhum deserto vai prevalecer, nenhum deserto vai me impedir. Seja ele deserto familiar, deserto financeiro, deserto da saúde, nenhum deserto vai prevalecer diante do poder que há no nome de Jesus. Começa a clamar, começa a se lançar aos pés do Calvário, no nome soberano de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Nós agora clamamos, nós pedimos agora para que haja o mover do Teu Espírito Santo. Cada deserto que nós atravessarmos, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor está conosco. Por isso, nenhum deserto vai nos amedrontar, vai nos impedir de marchar, de avançarmos, porque cremos que a companhia do Senhor é conosco. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, cada vez que a minha fé é Duvidas a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Pois a ti agora governo sobrenatural, por lutar e vencer, por cantar e correr. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver Rompendo em fé. já não pare de começar a estudar em família o livro Os Manjares de Deus. Quem já começou? Só uma família. E as demais famílias, o que estão fazendo? Precisa ler, precisa estudar a palavra de Deus. Só vamos crescer estudando a palavra de Deus, não tem outro jeito. Vamos prorrogar o mês de julho agora. Começa agora, vai até mês de julho. Porque depois a gente vai estudar sobre a honra. Certo? Estenda a sua mão para alguém que está do seu lado. Não esqueça, nas sexta-feira, culto aqui na igreja. Diga que Deus te guarde. Que o Senhor te abençoe. Que os desertos da tua vida sejam demolidos no poder que há no nome de Jesus. Eu profetizo uma vida vitoriosa sobre a sua vida, sobre os seus bens, sobre a sua família, em nome de Jesus. E que a graça bendita de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos leve em paz para os nossos lares. Pois em paz viemos e em paz voltaremos. Graça, bênção, misericórdia nos acompanhe hoje, até que o Senhor volte. E a igreja diga amém.